Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, professora de História aqui no Me Explica Essa História, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, Segundo Reinado. Vamos lá? No nosso vídeo sobre a regência, a gente viu que através do golpe da maioridade, em 1840, a gente colocou fim ao período regencial e coroamos aí o nosso futuro imperador, agora Dom Pedro II, como o governante oficial do Brasil. Dom Pedro II foi coroado imperador com apenas 14 anos de idade. Um pré-adolescente aí irá assumir o futuro do Brasil, mas apesar disso, o Dom Pedro II foi uma criança bem diferenciada e por ter sido deixado aqui pelos seus pais, desde pequenininho ele recebeu toda uma tutoria para aprender a ser um imperador. Então desde pequenininho ele já foi aí introduzido a questões políticas, econômicas, então ele já estava mais preparado do que a gente imagina para assumir esse governo. E muito diferente aí da regência, o segundo reinado vai ser um período de muita estabilidade. Ele vai de 1840 até 1889. Então Dom Pedro II vai ficar 49 anos no poder e vai conseguir trazer sim uma certa estabilidade política e econômica, tanto é que conseguiu ficar todos esses anos no poder. A gente viu na nossa aula aí de rebeliões regenciais que o período regencial foi marcado por muitas revoltas. Durante o segundo reinado, Dom Pedro II irá enfrentar apenas uma revolta aí de grande relevância, que vai ser a chamada Revolução Praieira. Ela ocorreu mais uma vez em Pernambuco e durou aí 2 anos, indo de 1848 a 1850. Essa revolta foi muito inspirada pelo contexto da Primavera dos Povos, em 1848, algumas aspirações aí e inspirações dessas ideias liberais e até mesmo socialistas utópicas que estavam circulando pela Europa. Basicamente foi uma disputa aí entre os liberais de Pernambuco, insatisfeitos com a destituição do governador liberal de Pernambuco e a substituição do mesmo por um conservador. Então, muito inspirado por esse contexto externo, a gente tem os liberais aí se armando, tomando Olinda, tomando Recife, mas sendo reprimidos aí em 1850 pelas tropas imperiais. Uma questão política importante aí da gente comentar sobre o segundo reinado é que, diferentemente do período regencial, que a gente tem muita treta política e muita brigaiada aí entre os partidos, Dom Pedro II será muito esperto e adotará algumas medidas que vai conseguir colocar panos quentes nessas divergências políticas que a gente tinha até então. Primeira coisa que ele vai fazer é adotar o chamado parlamentarismo às avessas. Como assim? O parlamentarismo real, raiz ali adotado pela Inglaterra, era uma forma de governo em que, pelas vias democráticas, o povo elegia membros do parlamento e, por sua vez, o parlamento elegia aí o primeiro-ministro, a pessoa que ia ser o chefe de executivo na Inglaterra. Esse era o parlamentarismo real. Qual que vai ser o parlamentarismo adotado por Dom Pedro? Querendo dar aí uma cara muito descolada, moderna aí para o seu governo, ele fala que o Brasil também vai ser parlamentarista. Mas, olha o que ele vai fazer. Ele vai adotar um parlamentarismo em que o próprio Dom Pedro II nomeia o ministro. E, ou seja, é uma organização de cima para baixo. E aí, por sua vez, é formada aí o parlamento e etc. Ou seja, é igualzinho, só que ao contrário. Tem nada a ver, por isso que ele é chamado de parlamentarismo às avessas, porque vai ser um parlamentarismo antidemocrático. Porque o que vai acontecer é que Dom Pedro vai nomear quem ele quiser para ser aí o ministro do seu governo. A gente tem que lembrar também que existe o poder moderador, então Dom Pedro II também consegue aí ter um poder acima de qualquer outro, legislativo, executivo, judiciário, mas uma outra estratégia política interessante que ele vai adotar para acabar com as brigas entre liberais e conservadores, ele vai adotar o chamado Ministério da Conciliação, em que basicamente liberais e conservadores se alternam no poder, dando aí participação política para os dois partidos e dessa forma amenizando as tensões que existiam até então. É por isso que vai ser um período de muita estabilidade, porque essas estratégias aí fazem com que essas tensões políticas sejam minimizadas e quase inexistentes dentro do segundo reinado. Em questões
econômicas, né? Se tratando aí agora da nossa economia. 1844, Dom Pedro II vai tomar aí uma atitude muito importante para a nossa história. Não sei se vocês lembram, mas lá em 1810, Dom João assinou com a Inglaterra o chamado Tratado de Comércio e Navegação, em que ele diminuía as taxas alfandegárias sobre produtos de origem inglesa, né? Sendo os ingleses aí taxados a 15% e o restante dos países a 24%. Só que isso atrasava muito a nossa economia, porque a gente não conseguia competir com o mercado inglês e acabava que as pessoas aqui só compravam produtos vindo da Inglaterra e não de produção nacional. Então isso deixava a nossa economia muito limitada, muito estagnada. Percebendo isso, né, esse tratado tinha sido renovado por Dom Pedro I, e aí percebendo essa situação econômica desagradável e querendo dar um gás no Brasil aí na nossa economia, o que Dom Pedro vai fazer? Mudar, suspender esse tratado e vir com uma nova tarifa chamada Tarifa Alves Branco em 1844, em que ele acabava com esses privilégios dos ingleses e a partir de agora taxava todo mundo de forma igualitária. E só para vocês terem uma noção, essas taxas poderiam variar, mas dependendo do produto aí, as taxas sobre os produtos ingleses, que antes eram de 15%, poderiam chegar a 60%. Então isso deu aí um susto nos ingleses, que obviamente foram muito prejudicados por conta disso, porque agora os seus lucros seriam aí diminuídos, né? Dom Pedro faz isso com uma tentativa de melhorar a economia do Brasil, mas vai sofrer uma retaliação da Inglaterra que não vai deixar barato. Em 1845, a Inglaterra vai criar uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, ou Bill Aberdeen. Pronuncie da forma que você achar melhor. Essa lei era uma lei inglesa que dava à Marinha Britânica o poder de interceptar navios no Atlântico. Com qual objetivo? Pegar aí, conseguir apreender navios negreiros. E qualquer navio que fosse pego no Atlântico, inclusive ela poderia fiscalizar até mesmo portos brasileiros. Então, se ela pegasse aí algum navio traficando escravo, o navio era apreendido e levado para a Inglaterra e só seria devolvido mediante indenização, e a carga, que no caso eram aí os escravos, seriam devolvidos ao país de origem sem nenhum tipo de indenização a quem os estava aí traficando. Ou seja, a Inglaterra, né, toma essa medida, primeiro, para nos retaliar, né, mediante aí a tarifa Alves Branco, mas também a Inglaterra há muito tempo já se posicionava e já pressionava o Brasil para a abolição da escravidão. Existia essa questão aí meio humanitária, por assim dizer, né, de já adotar uma política abolicionista e pressionar demais países para fazerem o mesmo, mas também existia uma motivação econômica. A gente sabe que a Inglaterra é muito sedenta por mercado consumidor. No Brasil, a gente tinha uma população escrava muito alta e escravo não é mercado consumidor porque não ganha salário. A partir do momento que a gente adotasse a mão de obra livre assalariada, essas pessoas agora poderiam ser economicamente ativas a ponto de consumirem aí produtos ingleses. Então existe também essa questão econômica, né? Uma vantagem econômica inglesa em pressionar o Brasil pelo fim do tráfico, né? E a Inglaterra realmente vai fiscalizar o Atlântico e fazer uma pressão cada vez maior para a abolição e para o fim do tráfico. E em 1850, o nosso imperador acaba cedendo e criando a Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, lei brasileira que proibia o tráfico negreiro. Então não confundam, tá? Lei Bill Aberdeen, lei inglesa. Tem erro não, gente. Eusébio de Queiroz. Tem nada mais brasileiro do que Eusébio, né? Então Eusébio, lei brasileira, Bill Aberdeen, lei inglesa. A partir de 1850, então, estava proibido trazer escravos da África. Quais são as consequências da Eusébio de Queiroz, então? Primeiro, aumento do tráfico interno, porque está proibido trazer de fora, mas a escravidão não acabou. Então, os escravos que existiam aqui no Brasil agora vão começar a ser traficados internamente entre as províncias. Segunda coisa,
Se está proibido trazer mais escravo, né? Lei da oferta e da procura. O preço desse escravo vai aumentar. Então, a partir de agora, a gente tem um pico no valor do preço do escravo que passa a ser muito alto. E uma terceira consequência é que a Eusébio de Queiroz, ela faz com que agora pessoas que investiam na questão da escravidão, pelo fato do preço do escravo estar muito alto e já não está compensando muito o investimento, essas pessoas começaram a dar um outro destino para o seu dinheiro. A gente fala que a Eusébio de Queiroz gerou uma disponibilidade de capital no bolso das pessoas. E muito desse capital será canalizado para questões aí de princípios de industrialização. Já vamos falar disso. Antes, é importante a gente comentar que no mesmo ano da Eusébio de Queiroz, 1850, também teremos a criação de uma lei importantíssima que era a Lei de Terras. Lei de Terras vai ser uma lei brasileira que dizia que qualquer terra desocupada no Brasil, o que a gente chamava de terra devoluta, a partir de agora não poderia ser ocupada mais, desde que mediante aí a compra. Então toda terra disponível era terra do Estado e você não ocupa se você não comprar. Inclusive, essa lei de terras vai acentuar muito um problema que existe até hoje no nosso país, que é a concentração fundiária. Muitas pessoas do Brasil sem terra e uma minoria detentora da maior quantidade de terras aí disponíveis porque tem dinheiro para comprar. E essa lei vai conversar muito bem com uma questão que a gente já vai falar do Segundo Reinado, que é a questão da imigração. Voltando lá na questão da disponibilidade de capital gerada aí pela Eusébio de Queiroz, vamos entrar nas décadas aí de 50 e 60, vamos viver um período conhecido como a Era Mauá. Barão de Mauá era um carinha aí chamado Irineu Evangelista, que é o exemplo perfeito desse carinha que agora, antes era aí, gerenciava questões relacionadas ao mercado de escravos e que vai se tornar um grande investidor no Brasil. Então, entre os anos aí de 1850 e 1860, viveremos esse período em que o Barão de Mauá investirá muito no Brasil, trazendo inclusive o nosso primeiro surto industrial. Ele irá investir pesado na modernização do Brasil, construindo a nossa primeira ferrovia, a nossa primeira iluminação pública, nosso primeiro transporte público, né, o sistema de bondes do Rio de Janeiro, vai criar casa de curtume, estaleiro, banco, indústrias. Então assim, o cara fez de um tudo pelo Brasil, era inclusive um dos homens mais ricos do mundo, sendo mais rico inclusive do que o próprio Dom Pedro II, do que o nosso próprio imperador, e de fato foi responsável por um boom aí, um crescimento e uma modernização do Brasil. Mas percebam que esse período só durou 10 anos. Por quê? E por que a nossa industrialização ela foi um surto? A gente tem que lembrar que desde sempre quem dá as cartas aqui no Brasil é a nossa elite agrária. E quando Mauá começa a crescer muito e trazer novos investimentos para o Brasil, a nossa elite fica muito preocupada com que essas ideias acabassem seduzindo Dom Pedro e até mesmo o povo, e a gente começasse a dar uma atenção muito grande para a industrialização e deixasse de lado a agricultura. Então, na cabeça deles, a gente não conseguiria investir em industrialização e agricultura ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, a nossa elite começa a minar a cabeça ali do Dom Pedro, né, contra o Mauá e até mesmo fazer alguns boicotes, né? Incendiava ali algumas de suas indústrias, tentavam boicotar os seus investimentos e, por incrível que pareça, o Barão de Mauá acabou falindo e morrendo aí sem deixar grandes patrimônios, né? Morreu bem quebrado aí. Justamente porque essas ideias da elite agrária penetraram sim a cabeça ali de Dom Pedro e ele mesmo já começou a cortar muito dos investimentos do Barão de Mauá. Então, mais uma vez, né, nesse cenário, a gente tem aí a exemplificação de que quem dá as cartas no Brasil era a nossa elite agrária e eles conseguiram boicotar esse processo de modernização e de industrialização com medo de perderem ali os seus privilégios. Além dessas questões aí econômicas que a gente comentou, é essencial falar do café, que vai ser sim o nosso principal produto de exportação durante o Segundo Reinado. E quando a gente fala de café, a gente fala de duas principais regiões aqui no Brasil. A primeira delas, que começou antes, décadas aí de 40 e 50, a região do Vale do Paraíba, que adotava uma mão de obra escrava, uma atividade extensiva, predatória,
história e bem ainda incipiente desse café. E num segundo momento, a partir da década de 50, 60, 70, teremos o Oeste Paulista, que, apesar de começar também utilizando uma mão de obra escrava, vai pouco a pouco substituindo e sendo aí a atividade, né, agrária primária em utilizar a mão de obra livre assalariada, principalmente imigrante que irá chegar no Brasil nesse momento. Eles vão usar e abusar aí da chamada terra roxa do Oeste Paulista, que vai ser muito propícia aí para o cultivo do café. E aí, essa cafeicultura do Oeste Paulista vai se relacionar muito com a questão da imigração. Por quê? Quando a gente fala de imigração no Segundo Reinado, a gente fala de duas situações. A primeira delas, que foi o começo de tudo, que foi a adoção do sistema de parcerias. Basicamente, era uma iniciativa privada. Os cafeicultores negociavam com os imigrantes, pagavam as suas passagens e atraíam eles para as lavouras cafeeiras. Porém, muito endividados aí, eles acabavam tendo uma condição muito ruim de trabalho e ficavam presos à terra, o que fez com que a propaganda desse sistema, fosse cada vez pior e fazendo com que ele não proliferasse, não desse certo. E aí, nesse momento, os próprios cafeicultores começam a pressionar Dom Pedro II. O bonito aí não quis cortar a chegada de escravo? Pois bem, está faltando mão de obra nas lavouras. Como é que a gente faz? Então, Dom Pedro vai ter que dar um jeito para atender às necessidades aí dos cafeicultores. O que vai surgir então? O segundo, processo de imigração, que vai ser o sistema de imigração subvencionada. O que é isso? O próprio governo Dom Pedro II vai fazer o meio de campo entre os imigrantes e os cafeicultores. Então ele vai fazer a proposta aí de vinda desses imigrantes para cá, que vão ser muito motivados aí, principalmente italianos e alemães, a saírem dos seus países, porque eles estão vivendo um processo de unificação que ocorreu pelas vias armadas, então querendo ou não isso repele pessoas e ele vai aproveitar esse contexto. E uma vez que essa galera chegar aqui, o que vai acontecer? Muitos desses imigrantes acreditavam que iam poder chegar aqui e usar uma terra aí para poder praticar subsistência e viver de boa, feliz para sempre. Só que, lembram da lei de terras? Desde 50 não se pode mais ocupar uma terra, é preciso comprar. Como é que a gente compra as coisas? Trabalhando. Então, dessa forma, por conta da lei de terras, naturalmente, Dom Pedro já canalizava esses imigrantes para as lavouras de café, porque eles precisavam de trabalho para comprar uma terra. Então, eram atraídos aí principalmente para o Oeste Paulista e Dom Pedro então fazia esse meio de campo entre os imigrantes e os cafeicultores, para não faltar mão de obra para eles. Mas essa política aí também era muito interessante para o próprio Dom Pedro, porque muito influenciado pelas ideias aí racistas e essa ideia da civilização branca, etc., que vai percorrer a Europa durante o imperialismo, Dom Pedro também acreditava passou a acreditar que, de fato, a etnia mais evoluída seria a etnia do homem branco. Ele seria aí mais civilizado. E quando ele olhava para o Brasil, ele percebia uma maioria muito negra. Então, motivado por essas ideias racistas, Dom Pedro queria e tentou aplicar aqui a ideia do embranquecimento da população. Ele vem com essa imigração subvencionada também nessa ideia de branquear o Brasil, incentivando aí pessoas brancas, loiras dos olhos azuis. Essas pessoas chegariam aqui, se reproduziriam a fim de deixar o Brasil mais branco. Então tem também sim a questão dessa intenção do Dom Pedro II. Toda essa situação vai ser muito interrompida e a gente vai ter um grande divisor de águas, que é a chamada Guerra do Paraguai. Teremos um vídeo aqui no canal só sobre ela, e foi uma guerra que durou aí de 64 a 70 e trouxe consequências muito sérias para a nossa história. Apesar de termos sido aí vitoriosos na guerra, conseguimos derrotar o Paraguai, apesar disso, essa guerra traz algumas consequências que levam ao fim do Segundo Reinado. Primeira consequência, esses soldados que combateram na guerra, combateram junto com escravos, porque os escravos foram levados para a guerra também. Quando esses soldados retornam, eles já retornam apoiando o movimento abolicionista. E isso é muito importante. A gente já tinha um movimento abolicionista no Brasil muito forte, que já estava ali empenhado em defender pautas, pró-abolição, e dentro desse contexto, Dom Pedro vai colocar algumas medidas em prática para tentar botar panos quentes nesse movimento abolicionista, como, por exemplo, criar a Lei do Ventre Livre em 1871 e a Lei dos Sexagenários, em 1885.
1885. Duas leis importantes. A lei do ventre livre tornava livre os escravos nascidos a partir daquela data, e a lei dos sexagenários tornava livre os escravos acima de 60 anos. Mas o peso escrito dela foi maior do que o peso prático. Por quê? Porque ambas as situações acabaram não tendo muito impacto na vida e na questão da escravidão por vários motivos, né? Quase nenhum escravo chegava aos 60 anos de idade. Esse escravo que da lei do ventre livre, ele na verdade, ele ficava sob uma tutela do Estado até os 21 anos, ele tinha que indenizar o seu proprietário, mas de toda forma não quer dizer que isso não tenha aí sido conquistas relevantes do nosso movimento abolicionista. Então, o nosso movimento abolicionista, né, sempre muito articulado por negros, ex-escravos e etc. no Brasil, que já estava aí ganhando força, ganhou ainda mais força quando tem o apoio das Forças Armadas, né, do nosso exército. Então, isso é uma questão muito importante. E a outra é que esse exército também, ao retornar da Guerra do Paraguai, já retorna inspirado nos ideais republicanos, principalmente por ter lutado na guerra ao lado de Uruguai e Argentina, ambos republicanos. Eles já começam a ver a monarquia como um atraso, até porque a monarquia não reconhecia o exército brasileiro, dava muito mais valor à marinha e articulava muito um sistema aí de benefícios aos soldados baseado em interesses pessoais e não na meritocracia. Então isso frustrava muitos soldados, que começaram também a integrar e fortalecer o nosso movimento republicano no Brasil. Além dessas questões, né, que vão levar à crise do Segundo Reinado, a gente vai ter uma questão com a Igreja Católica, uma questão religiosa. A Igreja começa a levantar a pauta de que a maçonaria, que era uma instituição aqui no Brasil, não é uma religião, mas era uma instituição, um órgão aqui no Brasil, a Igreja queria que ela fosse declarada ilegal. Dom Pedro não faz isso, ele não era maçom, mas a maior parte do seu ministério, né, e dos seus colegas eram. Então ele não se dispõe a colocar a maçonaria na ilegalidade. E aí, passando por cima dessas ordens de Dom Pedro, algumas igrejas começam a fazer isso por conta própria. Só que desde o Beneplácito, assinado lá pelo pai dele, já estava na nossa Constituição que a igreja estava abaixo do imperador. Então o nosso imperador prendeu membros da igreja que infringiram aí a sua ordem. Então, ao prender membros da igreja, Dom Pedro perde apoio dessa instituição religiosa tão importante. Então, perdeu o apoio dos soldados, existe movimento abolicionista, perdeu o apoio da igreja e, nesse contexto, então, teremos um movimento republicano cada vez mais forte no Brasil e os últimos laços que seguravam Dom Pedro aqui, os últimos apoiadores de Dom Pedro II no Brasil eram os escravocratas, né? As pessoas que ainda utilizavam a mão de obra escrava. Porém, em 1888, com a autorização de Dom Pedro II, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, pressionada, é claro, pelo protagonismo do movimento abolicionista. Não é nenhuma benevolência aí da Princesa Isabel. Pois bem, nesse momento, então, Dom Pedro perde o último apoio que ele tinha e essas pessoas aí que o apoiavam tornam-se os apelidados republicanos de última hora e passam a ser uma oposição a Dom Pedro II. Então já era claro para quase todo o Brasil de que a República viria e esse talvez era o momento de concretizá-la. Por isso, então, no dia 15 de novembro de 1889, liderados aí pelo Deodoro da Fonseca, um marechal, inclusive ele e o Floriano, que será o nosso segundo presidente republicano, lutaram na Guerra do Paraguai, eles irão então agora desferir um golpe em Dom Pedro II e tomar o poder. Dom Pedro II será mandado para o exílio e a partir deste momento então daremos início à fase da República na nossa história. Mas isso, é claro, matéria para nossa próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo, entendeu tudo sobre o Segundo Reinado, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não foi inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todos os meus envios por aqui, comenta o que você achou da aula e eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!